Salve pessoal, vamos para mais um React com o professor Xandão. E hoje vamos reagir a um tema que deu o que falar nessa última semana e que é muito polêmico, que é muito problemático, que é o caso da PL da Tabata Amaral. A Tabata, por mais que ela já tenha feito defesas interessantes de alguns projetos, por mais que ela já tenha debatido e combatido certas ideias extremamente prejudiciais para a sociedade, a gente começa a perceber a real cara da Tabata. E assim, mostra, todo esse fenômeno, todo esse caso mostra que as coisas são complicadas e que a realidade material ela está permeada de contradições, sabe? Por isso que é muito difícil a gente abraçar, a gente colocar a mão no fogo por alguém. Geralmente as pessoas elas acertam e erram, acertam e erram. O que é inteligente de se fazer é analisar o saldo. A pessoa mais acerta ou a pessoa mais erra? Quais são os reais interesses por trás de uma pessoa que às vezes acerta nas pautas que defende, etc. Sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Vamos reagir a um vídeo que é o Breno Altman falando, tá? O nome do vídeo é O Polêmico PL de Tabata Amaral que proíbe criticar Israel. Vamos ver o Altman falando. Então, sem mais enrolação, bora lá. Mas não era para haver uma unanimidade contra Israel? Eu pergunto isso, por exemplo, o projeto de lei 1424, fatídico, que a Tabata propôs, né, está encabeçando esse projeto de lei. Ela é uma pessoa que se diz progressista. Então, é uma pessoa ligada aos direitos humanos, vamos colocar dessa maneira. Como é possível, no mesmo dia em que essa lei foi aprovada no parlamento israelense, a gente ter no Brasil uma proposta, né, um projeto de lei desse teor? O lobby sionista está operando no mundo inteiro com esse objetivo. Qual é o objetivo? De tentar reduzir o desgaste de Israel e de tentar controlar a crítica ao Estado de Israel. É estabelecer uma censura. Na França foi aprovada uma lei parecida com a que a Tabata Amaral propôs. E num dos estados norte-americanos, se eu não me engano, no estado de Wisconsin, foi aprovada uma lei semelhante também. O que tem essa lei? Qual é o problema dessa lei? 1424. O grande problema. Ela é toda ela um problema. Mas ela tem um grande problema. Ela criminaliza a crítica ao Estado de Israel. Então, e aí a gente já começa a ver, acho que o primeiro ponto que eu gostaria de abordar. O problema sobre liberdade de expressão. Mas claro que liberdade de expressão é um mito, que imprensa não é imparcial, tá? A gente tem total consciência desses problemas. Só que assim, a gente não poder fazer crítica ao Estado de Israel se torna algo muito grave diante dos acontecimentos recentes, e recentes, tipo assim, de 80 anos, tá? Onde o Estado de Israel está promovendo um genocídio. E eu acho que uma coisa que é importante a gente explicar aqui, que é esse desentendimento que faz com que as pessoas caiam no papo sionista. Sionismo não é o mesmo que judaísmo, ok? Sionismo não é a representação de todo o povo judeu, de toda a prática cultural, religiosa do povo judeu, tá? O sionismo é uma vertente que ganhou força a partir do século XX, tá? E é importante falar que ainda no século XIX você já tinha movimentações de algumas lideranças judias lá na região do que viria a ser Israel para a retomada de um controle político e econômico da região. Porque entenda, toda a guerra ela é movida por interesses políticos e econômicos. Ah, não, mas Deus, não sei o que, guerras religiosas. E isso aí é uma cortina de fumaça. Por trás do discurso religioso tem um interesse político e econômico. Entendeu? Controlar para ter mais poder, para ter mais riqueza, para expandir o capital. Certo? E aí, o motivo religioso pode se fundir a esse motivo que é sempre, em essência, econômico e político. De qualquer forma, esse movimento, portanto, o sionismo, que começa ali já no final do século XIX e ganha força no século XX, entende que é necessário resgatar o poder e o controle político e econômico de toda aquela região do Oriente Médio, de toda aquela região do que era antigamente a Babilônia. E aí sim entra o discurso religioso do que estava prometido nos textos do Antigo Testamento, lá do reino de Davi e assim por diante. Porque, para quem não sabe, aquela região foi uma região extremamente conturbada naqueles tempos. Tá? Era um conglomerado de povos distintos. Então você tem lá os judeus, o aministeu, o filisteu, você tem os assírios, os amoritas, os sumérios, enfim.
toda essa confusão de povos tentando ter controle daquela região. E os judeus, de fato, em um determinado momento, tiveram controle parcial daquela região, quando eles tinham o reino da Judá do norte e do sul. E aí, eles visavam expandir esse projeto, tá? Esse projeto de colonização e de controle daquela região, mas não foi possível, tá entendendo? Isso aí foi montado principalmente com Davi, e Salomão conseguiu fazer uma manutenção daquele território, inclusive modificando certas práticas judaicas que até então eram normalizadas. O que eu quero dizer? Salomão ele incorporou traços de outras culturas para ter maior aceitação nesse período, tá? Que havia, né? O reino de Judá do norte e do sul, que eram reinos controlados pelos judeus. Só que tudo isso desandou, tá entendendo? Tudo isso desandou, inclusive são passagens bíblicas, né? Personagens como Nabucodonosor, enfim. Fato é que os judeus perderam o controle político daquela região e os judeus foram expulsos daquela região. E o mais importante, que hoje a gente sabe, né? Ali no século XIX, século XX a gente já tinha conhecimento, que é uma região muito rica, entendeu? Muito, muito, muito rica. E aí, como os judeus não tinham uma terra, como os judeus estavam desterrados, eles visavam o lucro, visavam a expansão de seus capitais, inclusive, e aí voltando a esse discurso religioso da grande Israel, dos templos de outrora, daquilo que foi prometido por Davi, porque os judeus eles ainda estão esperando o Messias, tá? Um Messias parecido, um Messias que lembre justamente a posição de Davi, tá? Então, o sionismo é essa vertente mais radical que quer resgatar esse controle da região e que, portanto, para fazer isso, inevitavelmente teria que exterminar quem já estava ali, que eram os palestinos, tá? Então, essa é a diferença fundamental. Sionismo não representa a totalidade do povo judeu. Sionismo é um movimento que começa no século XIX, ganha cada vez mais força no século XX, e aí com a criação do Estado de Israel ganha ainda mais força, porque aí eles até têm aquele argumento, porque os judeus foram perseguidos ao longo de toda a história. Toda a história eles só se fuderam, isso é um fato, e é até triste, tá entendendo? O antissemitismo disseminado inclusive pela Igreja Católica, tá? O grande responsável pela perseguição dos judeus foi justamente a Igreja Católica. Isso está na Bíblia, porque o texto de João, tá? O Evangelho de João, já abertamente se declara um texto antissemita, porque ele coloca que os judeus é que foram os inimigos, porque os judeus é que entregaram Jesus Cristo. Então, ao longo de toda a Idade Média, ao longo de toda a Idade Moderna, os judeus tiveram que fugir de todos os países católicos, de todos os países cristãos, porque eles perseguiam aqueles quem denunciou o Messias, que no caso seria Jesus Cristo, né? Então, isso tem que ficar claro, tá? Eu vejo muito cristão defendendo o Estado sionista, mas eles não sabem a própria história do cristianismo e nem a história do sionismo. De novo, o sionismo não representa a totalidade do povo judeu, representa essa vertente mais radical que olhou para esses fatos da história e falou, meu, a gente só apanhou, tá na hora de bater. E, de fato, eles conseguiram reunir condições materiais para possibilitar esse domínio e esse imperialismo na região, porque foi criado o Estado de Israel. Criado o Estado de Israel a partir de representações de pessoas que tinham poder político e econômico e que estavam apoiados pelos Estados Unidos. E vários outros países apoiaram a criação do Estado de Israel, inclusive Stalin fez esse erro, tá? Enfim, fato é que o sionismo não representa o judaísmo, entendeu? E daí a gente confundir as duas coisas é cair nesse erro, que é o erro que o projeto de lei da Tabata está querendo perpetuar. Ou seja, que você fazer crítica ao sionismo é fazer crítica aos judeus, entendeu? Querer relacionar uma coisa com a outra. E não é a mesma coisa. O sionismo é uma vertente específica dentro do judaísmo, entendeu? E, ainda assim, antissemitismo, porque semitas são os povos descendentes de Abraão, tanto os árabes como os judeus. Então, assim, ser antissemita não significa que você é apenas contra os judeus. Você necessariamente, para ser antissemita, você tem que ser contra os povos árabes também, sabe? Então, entende como tem muitas confusões, muita falta de domínio de conceitos
antissemita, sionismo, e a história do sionismo, e a própria história da Bíblia mesmo, a história do povo judeu, do povo árabe, que faz com que esse povo fale merda, tá? E aí, o que fica evidente é que esse lobby sionista, que de novo, tá? O lobby sionista não é o lobby dos judeus como um todo, é de um grupo dos judeus. Ele está presente nos Estados Unidos, na Europa, no próprio Oriente e no Brasil. Tanto que o Breno Altman, esse que está falando, ele foi investigado, ele estava enfrentando processos da CONIB, que é a instituição, a organização dos judeus no Brasil, por antissemitismo, sendo que o próprio Breno Altman é um judeu. E faz uns meses, 2 meses, ele foi inocentado. Ele venceu o processo todo. Por quê? Porque fazer crítica ao sionismo não significa fazer crítica ao povo judeu. Tá? Isso é uma distinção básica que as pessoas não conseguem fazer. Sionismo não é a mesma coisa que judeu. Então eu falar mal do Estado de Israel, que é o Estado sionista, não significa que estou falando mal dos judeus, tá entendendo? Enfim, vamos continuar aqui. Parágrafo 3º, deem uma olhada lá. Ela criminaliza a crítica ao Estado de Israel. Ela diz que o Estado de Israel só pode ser criticado da forma que os outros Estados são criticados. Mas os outros Estados não estão cometendo genocídio. Então, se você critica Israel por genocídio, você está criticando de uma forma diferente. Vira crime. Vira antissemitismo. Vira antissemitismo. Então, ela é uma lei de proteção ao sionismo, o que ela propõe, Tabata Amaral. Se essa lei fosse aprovada, você estava preso. Poderia dizer... Seria condenado a muitos anos. A muitos anos. A muitos anos de prisão. Repetidos processos pessoais. Racismo, se igualou a racismo. Porque ela não cria um tipo penal, a lei. Ela é malandra, a lei. Ela remete a compreensão para a lei antirracista de 1989. Mas ela cria uma argumentação jurídica para poder enquadrar todos os críticos ao Estado de Israel no crime de racismo. Claro. Porque identifica como antissemitismo. Antissemitismo está igualado a racismo, a lei estabelece o que é antissemitismo. O que está estabelecido também, que criticar Israel é antissemitismo, portanto, Isso. A gente não estaria fazendo esse programa. É uma lei perversa, antidemocrática, e evidentemente foi plantada essa lei pelo lobby sionista. Já se sabe que Então, assim, se fosse uma lei direcionada para o discurso antissemita, aí faria todo sentido. Porque, por exemplo, o nazismo é um discurso antissemita. Tá? Basta ler lá, Mein Kampf, o que o Hitler falou dos judeus. Então, isso é uma coisa. Tá? Agora, de novo, sionismo não representa o judaísmo, não representa o semitismo. Sionismo é uma vertente específica dentro dos judeus que quer retomar o controle político e econômico daquela região, custe o que custar. E nem todos os judeus são favoráveis a isso, tá entendendo? Portanto, nem todo judeu é sionista. Apenas aqueles que querem implementar esse projeto, que, de novo, é um projeto político e econômico, que se disfarça, que tenta buscar, inclusive, legitimidade no discurso bíblico da terra prometida por Deus, blá blá blá, do Messias que não veio ainda, tá entendendo? Então, é aí que tá o erro, o equívoco. Se fosse uma lei contra o discurso antissemita, aí faria sentido. Mas, de qualquer forma, isso seria chovendo molhado, porque esse tipo de lei já existe, tá entendendo? Você declarar e ofender e querer o fim de qualquer povo, de qualquer tradição, de qualquer etnia, já é crime no Brasil. Então a gente estaria fazendo aquilo que os políticos mais sabem fazer, que é chover no molhado. Criar leis que já existem, ou criar leis que são inconstitucionais. Tá entendendo? Atrás das manobras para essa lei está uma organização chamada Stand With Us Brasil. O seu diretor de Relações Institucionais, um cidadão chamado Bruno Bimbi, é quem operou a formulação da lei e também operou as relações com diversos parlamentares para poder ter as assinaturas necessárias para a apresentação desse PL 1424. Então, Tabata Amaral opera junto com o lobby sionista. Ela é um peão do lobby sionista. Uhum. E que ganhou grana, né? É óbvio. Ela ganhou muita grana para fazer esse projeto de lei, porque é assim que acontece, pessoal. Por que os políticos defendem o que eles defendem? Por que os políticos fazem leis, determinadas leis e não outras? Tá? Porque eles vão lutar por aquilo que é do interesse deles. E o que é do interesse deles? O bem da população? Óbvio que não. O interesse deles é ganhar mais dinheiro. Então chega um lobista aí, uma grande empresa, uma grande instituição, uma grande organização, seja internacional ou nacional, que molha a mão desses políticos, e aí eles falam, opa, é do meu interesse ganhar dinheiro, então vou fazer uma lei para você. É assim que funciona. Tanto é que essas instituições, essas organizações, eles elegem políticos.
Tá? Então isso já é tudo pré-combinado. Eles pagam a campanha, pagam o financiamento, fazem lobby, e aí esse político, esse candidato, depois de eleito, ele vai representar os interesses desse grupo, dessa organização que financiou a campanha deles. Sabe? Isso é assim, entendeu? Por exemplo, o próprio Volcaro ter feito doações de 3 milhões, 2 milhões para Tarcísio e Bolsonaro, já diz muito. Por que alguém em sã consciência ia doar tanto dinheiro para um político? Simplesmente porque ele gosta do político ou porque ele quer algum tipo de vantagem depois? Então o que aconteceu com o caso da Tabata ficou claro, tá entendendo? E aí a gente pode ver, inclusive, a própria origem dela, e de onde que ela veio, onde que ela estudou, e quem que financiou os estudos dela. Então, é óbvio que ela está ali para representar os interesses dessas pessoas que financiaram seus estudos, que financiaram sua trajetória e que colocaram ela lá em cima. E o lobby sionista conseguiu capturar vários deputados de direita e de esquerda. Num primeiro momento, quando vai a público... Porque assim, a Tabata, ela seria um centro-esquerda, talvez. Não sei se daria para dizer que ela é da direita, né? Ou talvez assim, porque ela é progressista. Isso não quer dizer que ela é a favor de um Estado mais forte, assim por diante. Enfim, eu não acompanho muito a política da Tabata. Sei de algumas coisas, sei de alguns pontos da história dela, mas não é a minha política que eu mais tenho contato. Então eu nem saberia classificar ela exatamente, mas com certeza ela não é de esquerda mesmo. E mesmo se fosse, tem pessoas da esquerda mesmo, que estão caindo nesse erro do sionismo. A apresentação desse projeto, quando aparecem as assinaturas desse projeto, havia pelo menos 6 deputados petistas assinando, mais uma deputada da rede, Heloísa Helena, que está no lugar do... Mas aí a gente também pode entrar no mérito, né? O PT é de esquerda ou não? Mas, enfim. O Glauber Braga. Foi senador, é uma política importante. Foi fundador do PSOL e tudo. Mais um deputado do PV. Putz, esqueci o nome. Sim. Do PV de Brasília, eu acho. Então, PV. no mínimo, você tinha 8 parlamentares de esquerda. Quando começam os protestos a essa lei nas redes sociais, esses 8 retiram Foi a fulminante. assinatura. Todos retiram, de alguma maneira, responsabilizando suas assessorias. Eu não li, eu não tinha visto. Puxa, meu assessor assinou sem me consultar. Parece que quando eu era criança falava foi mal, né? Eu pergunto Não, se algum foi mal. assessor foi demitido. Jamais. Isso aí, cara, isso aí foi feio pra caralho, entendeu? Igual aquela história do Pix, né? Que foi anunciado as medidas, o Nicolas Ferreira fez o vídeo e o governo voltou atrás. Cara, aquilo ali, pra mim, é motivo de impeachment. Aquilo, pra mim, sim, denuncia que o governo foi bunda mole, que o governo peidou na farofa por causa de um vídeo. E mesma coisa agora. Primeiro ponto, ou eles não leram direito o projeto, ou eles não sabem sobre o que é sobre o que o projeto diz, o que é antisionismo, o que é sionismo, essas distinções conceituais que eu acabei de fazer. Ou eles de fato apoiam tudo isso, só que por conta da repercussão negativa eles tiveram que botar uma máscara, tá entendendo? Porque, assim, a primeira hipótese ela é muito plausível. A maioria desses congressistas, eles votam não porque eles têm opinião, não porque eles estudaram o projeto, mas eles votam dependendo de quem fez o projeto, tá entendendo? Tanto que volta e meia a gente vê aí casos de parlamentar, deputado, político, enfim, que criam uma lei e ele vota contrário à própria lei que ele votou, que ele criou. Para que os outros, vendo o voto dele, contrário, votem positivamente. É uma estratégia que eu já vi alguns usando. Ou seja, resumindo, as pessoas não leem projetos, as pessoas estão ali e ela pode votar sim ou não e foda-se, tá entendendo? Ela vê o que a maioria tá votando e ela vai junto com a maioria. Então isso é plenamente possível de ter acontecido. Ou esse povo realmente é a favor do projeto e não compreendeu aqueles conceitos, só que ficou com vergonha depois, né? Da rejeição, porque, enfim, né, a esquerda aqui no Brasil é o grupo político que mais critica o Estado de Israel, portanto ia ficar feio para esses nomes da esquerda perante a base deles, né? E aí acabaram mudando de ideia. Enfim, para mim é vergonhoso, cara. Esse povo que voltou atrás, para mim, se eu fosse eleitor de algum deles, eu já ia broxar, já ia ficar desanimado. Né? Porque, na verdade, por desinformação ou por adesão, esses parlamentares estavam operando no bolso estavam operando sob a influência do lobby sionista. Quando foram pegos no flagra, recuaram. E pode ser isso também. Estavam recebendo grana do próprio lobby sionista, o mesmo que está financiando a Tabata,
E aí recuaram, mas aí já foi, né, mano? Pra mim já não tem mais volta. Eu sou um pouco rígido nesse quesito. Imediatamente. Ainda bem que recuaram. Uhum. As pessoas não precisam ter compromisso com o erro, mas é necessário também que, que essas pessoas, que sobre essas pessoas, sigamos vigilantes. Elas têm que demonstrar que a retirada de assinatura não ocorreu somente porque foram pegas no flagra. Elas têm que ser cobradas dessas pessoas agora pressão contra o lobby sionista. Então se foi erro de assessor, cadê o assessor? Se demitiu? Se não demitiu, quer dizer que é mentira, né? Teve erro de exceção porra nenhuma. Foi ele mesmo que ou não leu o projeto ou é favorável ao projeto. Campanha contra esse projeto de lei. Não se deve permitir que nenhum desses 8 se omita frente a esse projeto de lei. Pressão total, implacável, especialmente junto aos parlamentares da esquerda. Também em relação aos de direita. Mas os de direita têm uma certa coerência, né? Ao apoiar um projeto de lei desse tipo. É um projeto de lei criminoso, inconstitucional. É um projeto de lei para censurar, para proibir. Deixa eu perguntar uma Vou coisa. aqui cumprimentar publicamente 2 partidos de esquerda cujos filiados não assinaram. O Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e o PSOL. Não teve nenhum integrante do PSOL que tenha assinado esse projeto de lei. Infelizmente, tivemos 6 deputados do PT, 1 do PV e uma deputada da Rede. Uma pergunta, acho que o nosso público talvez saiba, mas gostaria de ter mais argumentos sobre isso. Como lutar contra o antissemitismo sem correr o risco de apoiar o Estado de Israel? Só existe uma maneira de lutar contra o antissemitismo hoje, que é lutar contra o Estado de Israel. Só existe uma maneira de ser contra o antissemitismo, que é lutar contra o sionismo. Porque qual é a fonte do antissemitismo hoje? Claramente é o sionismo. São os crimes do Estado de Israel. Portanto, só existe um remédio para isso. O remédio é a luta antissionista, é a luta contra o Estado. E aí tá a grande contradição desse processo todo, porque o Estado de Israel, como está promovendo um genocídio, ele é justamente o fator que mais gera revolta e indignação, que nos leva, nas últimas consequências, ao antissemitismo e justamente ao ódio aos judeus, tá entendendo? Porque é muito fácil a gente descompensar essas coisas. É muito fácil a gente passar uma barreira e confundir, entendeu? Porque sim, o Estado de Israel está cometendo um genocídio, o povo ali, sionista, que está no Estado de Israel, Netanyahu e toda essa galera, está cometendo genocídio, estão matando crianças. Aí você começa a ter ódio dessa galera, e você começa a ficar ressentido, e esse ódio, ele pode facilmente extrapolar aquela divisão do bom senso entre você criticar uma prática de um determinado grupo e você generalizar para todas aquelas pessoas que compartilham, né, a etnia judaica, entende? Portanto, cara, isso acontece demais, demais, e eu vejo muito isso acontecendo, e é muito problemático, porque isso também gera um argumento para quem quer aprovar esse projeto, porque muitas pessoas deixaram de apenas criticar o Estado de Israel e estão criticando os judeus, tá entendendo? E aí, cara, é delicado. Não existe uma linha visível que separe essas duas coisas. Então, é muito fácil você passar essa linha e aí daqui a pouco está cometendo, de fato, atos que são atos equiparáveis ao racismo. E aí sim, você deve ser punido, tá entendendo? Mesma coisa, o caso das mulheres. Eu vejo que quando uma mulher faz uma besteira, ou quando um negro faz uma besteira, enfim, é muito fácil a população que cresceu internalizando esses preconceitos contra mulheres e contra negros, é muito fácil a gente se exceder, sabe? É muito fácil você deixar de criticar aquele ato para começar a criticar a pessoa. E por que você começa a criticar a pessoa? Porque você está reproduzindo um preconceito que está no seu inconsciente, que foi enfiado em nós desde que a gente é criança e assim por diante. Então é nítido isso. Quando uma mulher se posiciona sobre assuntos polêmicos, sobre política, enfim, a galera se excede, entendeu? A galera extrapola com muita facilidade. Coisa que às vezes não acontece com homens, entendeu? Homens também recebem hate, homens também vão ser confrontados, mas com mulheres é ainda mais. Por quê? Porque o pessoal se perde. Entendeu? Deixa de criticar apenas o argumento e passa a criticar a pessoa, que no caso é uma mulher. E aí acaba se tornando, né, um crime de misoginia. E no caso for um negro, um crime de racismo e assim por diante. Então isso está acontecendo. Entendeu? A galera deixa de criticar o Estado genocida de Israel e começa a criticar os judeus por misturar as coisas. E aí, meu amigo, aí é complicado. Aí gera
uma revolta, aí gera um contrapeso que vai ser justamente um PL da Tabata, assim, né? Porque de fato também está acontecendo isso. Mas a gente não pode jamais esquecer do fato mais importante e mais relevante, que é o genocídio que está acontecendo, que é o que ocasiona esse discurso. Estado de Israel. É a ruptura do judaísmo com o sionismo. É a ruptura do judaísmo com o Estado de Israel, do judaísmo da diáspora. A ruptura total e completa. O Estado de Israel é um problema do sionismo, não pode ser um problema dos judeus. Os judeus não têm que se descomprometer com o Estado de Israel, tem que passar a ser inimigos do Estado de Israel, inimigos do regime sionista. Somente isso impede o crescimento do antissemitismo. Quaisquer políticas, propostas, projetos que protejam o sionismo, que protejam o Estado de Israel, só farão alimentar o antissemitismo, porque o próprio Estado de Israel é a origem do antissemitismo. O antissemitismo nasce hoje no Estado de Israel. Essa é a principal fonte. Eu não estou dizendo que é a única. Ainda existe o antissemitismo histórico, que não tem a ver com o Estado de Israel. Mas ele é marginal. Ele é totalmente desimportante. E ainda mais no mundo atual. Com o genocídio palestino, com a guerra ilegal contra o Irã, com a pena de morte étnica. Qual a importância do antissemitismo nessa altura? Zero. Zero. Tem que lutar centralmente contra as malignidades do Estado de Israel. Tem que lutar contra os crimes do regime sionista. Tem que lutar contra o sionismo. Isso aí é interessante mesmo, porque a maior parte dessas ofensas que são feitas aos judeus, eles ocorrem desse fenômeno que eu expliquei. É as pessoas se excedendo, as pessoas confundindo o Estado sionista, a atitude de alguns representantes do sionismo com o próprio povo judeu. Porque aquele antigo antissemitismo, que é um antissemitismo mais do século XX, mais ligado ao nazismo, etc., isso já é bem mais raro. Só que eu presenciei, tá? Que eu sou formado em História, e tinha um cara veterano meu que uma vez numa festa, ele literalmente disse pra mim, cara, eu já li tanto sobre o nazismo, que eu não gosto de judeu. E o cara tem uma tatuagem do exército alemão nas costas, sabe? Ou seja, esse tipo de antissemitismo, ele é raro, entendeu? Esse tipo de antissemitismo, ele quase que não aparece por aí. Ele é bem mais sutil, porque é um absurdo completo, né? Agora, o antissemitismo que as pessoas estão confundindo o Estado sionista de Israel, que é, de novo, uma vertente, algumas pessoas, tá? Quando a gente confunde isso com a crítica generalizada ao povo judeu, aí é um problema que é o que tem ocorrido, que é o que tem gerado esse furdunço todo da Tabata Amaral e assim por diante. Mas olha que loucura, eu tenho uns 10 amigos que são judeus, foram fazer intercâmbio em Israel, aquele que Israel paga para os judeus passarem um ano lá, etc. Eles acham que Israel é o que garante a proteção dos judeus no mundo. São os iludidos. São os iludidos. Todo mundo tem seu par de amigos tontos. Eu Esses tenho vários. amigos são tontos. Sim. Se forem de boa fé, são tontos. É o caso. Não, o Estado de Israel não garante segurança nenhuma dos judeus. O Estado de Israel é onde morrem os judeus. O Estado de Israel é o que provoca o antissemitismo. Somente o fim do regime sionista poderá dar tranquilidade e segurança aos judeus no mundo. Somente isso. A liquidação do regime sionista, sua destruição completa e absoluta. E aí a gente poderia ter uma alternativa caso o Estado de Israel deixasse de ser um Estado genocida. E tipo assim, não, beleza, desculpa, vamos tentar apagar esse legado de 80 anos dizimando os palestinos, e agora vamos ser de boa. Mas isso jamais vai acontecer. Isso é uma utopia muito grande. E aí, por esse motivo, o posicionamento do Breno Altman, né? Ou seja, não tem o que fazer, tem que acabar com o Estado de Israel, porque o Estado de Israel jamais vai ser um Estado pacífico no meio da Palestina. De preferência, levando seus líderes a uma nova versão do Tribunal de Nuremberg e os enforcando. Não, isso aí é fato, porque depois do nazismo, o único Estado que, na sua legislação, tá, no seu Código Penal, começou a prever crime de morte para um grupo específico, para uma etnia específica, foi justamente o Estado de Israel, que aprovou prisão por decapitação dos palestinos, tá entendendo? Depois do nazismo, os únicos que aprovaram uma aberração dessa é justamente o Estado de Israel. Ou seja, eu acho que é bem lúcido essa comparação do Estado nazista com o Estado de Israel atualmente. O que é mais complicado ainda e é o que gera mais equívocos, porque o Estado nazista foi justamente o Estado que perseguiu os judeus, assim, perseguiu diversas minorias, mas os judeus mais especificamente,
E boa parte desses judeus que foram perseguidos agora estão perseguindo os palestinos, sabe? Isso é muito triste mesmo. Netanyahu e toda a cúpula sionista merece a pena de morte. Sabe? Essa que eles querem aplicar contra os palestinos, por enforcamento, é como a liderança sionista deve ser julgada e condenada, a pena de morte. Como foi em Nuremberg com a liderança nazista. Aliás, são 80 anos do Tribunal de Nuremberg agora em outubro. Era uma boa data para julgar a liderança sionista toda e pendurá-los. Seria uma data bem simbólica mesmo. Eles têm que ser executados por crimes contra a humanidade. Eu sou favorável à pena de morte nesses casos. A pena de morte por crimes de genocídio, eu sou favorável, plenamente favorável. Porque não se trata de você buscar ressocializar um criminoso. Se trata de um exemplo para a humanidade. A liderança nazista ou a liderança sionista merecem a pena de morte. Implacável, em 90 dias ou menos. Já que eles gostam tanto desse prazo? É esse o prazo, ou menos, como foi com a liderança nazista em Nuremberg. Enfim, o vídeo está acabando. Se você ficou até aqui, eu agradeço, tá? Deixe seus comentários aí abaixo do vídeo, coloque sua opinião, eu gosto de debater, principalmente com pessoas que pensam diferente de mim. Não gosto de pregar para convertido. E se você vê valor no que a gente está fazendo, você pode apoiar o canal com o Pix aqui em cima, comprar os meus cursos, ou simplesmente curtir e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.